Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à sexta edição da Semana Empresarial da FEA Ribeirão Preto, Cefeia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou o Marcelo Botelho, professor aqui do Departamento de Contabilidade, e muito feliz de ter dois excelentes alunos aqui para falar desse tema tão especial de tech em Wall Street, uma revolução silenciosa. A gente vai ter aqui hoje o Héctor Braga Santos. Ele tem uma experiência desde São Carlos com essa parte de programação, vem desenvolvendo isso, trouxe esses conceitos aqui para o Clube de Mercado Financeiro. E o Cauã Coutinho Marques, que é graduando aqui nosso também de Finanças e Negócios e vem trabalhando com essa parte de finanças quantitativas e Investment Banking também no Clube de Mercado Financeiro, no CMF. Então, acho que é uma palestra que vai dar conceitos muito interessantes para vocês entenderem um pouco melhor como essa revolução tecnológica vem afetando as decisões de investimento e as possibilidades de uso no mercado financeiro. Obrigado mais uma vez e boa apresentação. Obrigado, professor. $1 trilhão. $1 trilhão foi quanto esse cara aqui, de 20 e poucos anos, no interior da Inglaterra, na frente do seu computador, tirou da economia global em 36 minutos. Em 36 minutos, ele tirou $1 trilhão da economia global. No interior da Inglaterra, assistindo um jogo do Manchester. Esse cara aqui, eu não sei se vocês conhecem, John F. Kennedy, foi responsabilizado por fazer um índice, o Dow Jones, que é basicamente o índice que vai medir o preço médio de todas as empresas dos Estados Unidos. Ele foi responsabilizado por tirar, em um dia, 8 horas de pregão, 6% do Dow Jones, mais ou menos. Esse moleque tirou 10% em 36 minutos. A queda de 6% foi em 28 de maio de 1962. 48 anos depois, esse cara em 2010 tirou $1 trilhão. 10% em 36 minutos. Enquanto assistia o jogo do Manchester. Eu digo essas coisas e eu faço essa comparação porque em 50 anos, o poder que era reservado a pessoas importantes, como o presidente dos Estados Unidos, dentro da Casa Branca, passou para moleques. Uma galera que sabia programar, tinha entendimento de sistemas nas suas casas. No interior da Inglaterra, ele teve um poder maior do que o presidente dos Estados Unidos. Tá. Mas igual tudo que a gente faz, igual toda palestra que a gente vai, igual toda informação que a gente tem, como é que isso afeta a sua vida? Que, na verdade, isso que é o importante. Esses moleques de 20 e tantos anos estão mexendo em robôs, estão mexendo em fundos, que vão afetar toda vez que você aperta o seu home broker para comprar e vender uma ação, para investir em um título, para colocar dinheiro em um fundo. Esses moleques estão criando robôs que vão controlar isso, que vão comprar mais barato e vender mais caro para você, num instante, que você nem vai perceber. A nossa intenção nessa palestra não é fazer com que vocês saiam daqui modelando robôs, muito menos tendo uma compreensão de como tem um HFT em casa para você fazer o que aquele moleque fez. O nosso objetivo aqui é fazer vocês entenderem que a tecnologia, principalmente no mercado financeiro, é irrefreável. E a gente pode aprender com ela e se adaptar para a gente poder dominar ela, ou a gente pode ser atropelado. Numa faculdade de negócios, pode ser assustador a gente começar a ver códigos e programação e robôs. Só que se a gente não vê, a gente vai continuar vendo a tendência. Que é quando vocês olham para uma vaga, seja num banco, seja num escritório de investimento, você vai ver que eles vão estar querendo administradores, contadores, economistas. Mas lá também estão procurando estatísticos, engenheiros, cientistas da programação. Por que eles querem programadores para falar de negócio? Eles acham mais fácil explicar regras de negócio, eles acham mais fácil explicar economia
para um programador do que ensinar tecnologia e programação para um cara de negócio. Por isso que o Itaú só contrata engenheiro. Para a gente entender como chegou no ponto que o Itaú só tem engenheiro, a gente tem que falar um pouco sobre a história. E agora eu não vou falar sobre um conceito de tecnologia voltado para uma ciência, que tecnologia é todo tipo de ferramenta. Não. Vamos usar a tecnologia do jeito que a gente usa no dia a dia. Vamos começar pelo telégrafo, porque tem uma galera, a maioria aqui vai ver, nem sabe que é telefone fixo. Então, o telégrafo, ele era um receptor e um emissorzinho que captava ondas elétricas. E essas ondas elétricas, elas tinham um pulso que subia e descia. Ela é para cima e para baixo. A gente pode considerar isso 1 e 0. Vocês têm um mínimo, vocês já viram um código de Matrix ou um filme qualquer, vocês sabem que o binário é 1 e 0. Um código de programação. Essa programação já estava aqui. O telégrafo fez uma coisa no mercado financeiro que foi aumentar a velocidade. E a partir desse momento, no mercado financeiro, tudo mudou. Tá, o mercado financeiro, a Bolsa de Nova York, eu moro em Ribeirão Preto. O que isso tem a ver comigo? Vamos trazer para um exemplo que vai ficar um pouco mais fácil da gente entender. Vou assumir que vocês não são intolerantes à lactose igual eu, e que vocês acordam todo dia, comem um pão e bebem leite. Só que todo dia, para você beber seu leite, você vai ter que comprar do leiteiro. O leiteiro, a fazenda dele, fica a 10 quilômetros da sua casa. Então, todo dia, você acorda de manhã, pega todo o dinheiro que você tem, vai caminhando 10 quilômetros, chega no leiteiro e pergunta o preço. Aí, o leiteiro vai falar, o preço está 11. Você fala, nossa, 11? Muito caro. Você volta para casa, ou seja, você caminhou 20 quilômetros de mão vazia, sem nada. Ou você foi lá e o preço estava 9. Ótimo. E volta com leite. 20 quilômetros você caminhou, para chegando lá, carregando todo o seu dinheiro, você decidiu se você ia comprar ou não. O telégrafo foi a grande mudança disso. Agora, todo dia que você acorda de manhã, você tem um papelzinho que sai ali no seu telégrafo, dizendo, ó, o preço do leite é 11, o preço do leite é 9. Você pode decidir até se você vai comprar ou não. Ah, será que eu vou caminhar 20 quilômetros hoje? Esse é o começo da tecnologia da informação. Quando a gente vai ver numa evolução, ela começou a aumentar a velocidade. Só para vocês terem um entendimento. Não sei se vai todo mundo ver. Pequeno número. Isso aqui é sim, é S, não é nem sim. É a letra S em binário. Essa é a comunicação que tinha no telégrafo. Você já imaginou você mandar um texto que você manda para o teu amigo, para tua namorada, para o teu namorado, em binário? As informações que a gente tinha até então eram simples. A gente só conseguia mandar coisas muito, muito concisas, informações simples, dados simples. Até que um cara, que foi amigo do Dom Pedro I, Grambel, trouxe isso aqui. Telefone. O telefone, então, permitiu que a gente colocasse informações mais complexas. A gente conseguia puxar um telefone e falar, ô leiteiro, eu quero comprar. Porque antes, se você recebesse o preço e deu alguma coisa que a vaca estava dando muito leite, então o preço estava lá embaixo. Só que todo mundo quer comprar um leite barato. Então, quando você recebia aquilo lá, você tinha que sair correndo, caminhar esses 10 quilômetros para comprar. Agora, com a invenção do telefone, você não precisa mais disso. Você recebeu o preço, você liga, e quando você liga para o leiteiro, você já reserva. Como isso acontece? O leiteiro vai lá, vai colocar num caderninho e vai falar, ó, tira 1 litro de leite da oferta e coloca reservado. Você fez uma compra por telefone. Mais tarde, você tem que caminhar os 10 quilômetros para ir lá buscar. Mas você não precisa mais da velocidade de ir até lá. Agora, imagina um cara no Texas, que recebeu o preço da ExxonMobil, da Standard Oil, lá em Nova York. Ele não precisa mais checar informações simples, esperar vir um balanço
para ele conseguir fazer a análise? Não. Agora alguém pode digitar para ele no telefone. Beleza. Então agora a gente tem uma velocidade muito grande de dados. A gente tem dados complexos sendo transitados, ou seja, um mar de dados. Só que esses dados eram colocados assim. Ó. Olha isso aqui. Isso aqui são as linhas de preço do telégrafo. No chão da sua casa, na sua cozinha, está cheio de preço de leite. E se eu quisesse saber se o leiteiro não está me enganando e ano passado estava muito mais barato o leite? Eu vou ter que ir no chão da minha cozinha e ficar olhando preço por preço, até eu achar o preço de um ano atrás. Agora imagina que a gente está falando de leite, um produto, diário. Nas bolsas, a gente tinha preços horários, milhares de produtos com preços horários. A gente tinha andares e andares lotados de papel. Eles tinham um trabalho que hoje a gente não consegue nem imaginar, que eram dos arquivistas. Os arquivistas, eles buscavam a informação. Um analista, ou eu mesmo querendo saber o preço do leite, chegava para ele e falava, busca aí para mim, e daqui uns 2, 3 dias eu volto para pegar a informação. Eu volto para pegar a pasta. Eu acho que a gente da nossa geração, a gente não consegue nem imaginar isso. Uma informação que não está na palma da nossa mão. Foi quando a gente teve a primeira geração de computadores. Agora, todas essas informações, andares e andares de papéis, estão colocadas em placas de silício. A gente começou a ter a capacidade de interpretar isso aqui muito mais rápido que o nosso cérebro. São os primeiros processadores. E nisso, a gente começou a transformar todos aqueles papéis que a gente tinha nos servidores. O que isso tem a ver com o leiteiro? Agora que eu compro e eu vendo, o leiteiro tem o papelzinho dele lá, o caderno que ele vai colocando. Entrada e saída, entrada e saída. Até agora a gente estava falando só da gente, da nossa perspectiva. Imagina a perspectiva do leiteiro. Uma cidade inteira, Ribeirão Preto inteira, comprando leite dele. E se ele ia colocar o preço lá, alguém ligou, ele esqueceu de colocar que saiu um leite, aí descasou todo o batimento de dados dele. Isso mudou aqui. Agora é um computador que faz isso. Não é mais o caderninho que ele tem que ficar colocando. Toda vez que tem a chamada, ele pode só apertar um botão, ou mais para frente vai ser automatizado até isso. E agora, se acabou o leite dele, se ele tinha 100 litros de leite, mas na verdade tem 120 litros de leite de demanda, ele tem um servidor conectado com a fazenda Sertãozinho, de Brodowski, e ele vai comprar 20 litros excedentes do leiteiro de lá para entregar para os consumidores dele em Ribeirão. A gente vai ter consumidores integrados, a gente vai ter servidores que se comunicam entre as bolsas. É passado, inclusive, a SEC, que é o órgão controlador da bolsa nos Estados Unidos, ele até passa uma lei que obriga essas bolsas a estarem conectadas e esses dados a estarem integrados. Beleza, tá ótimo. Agora eu ligo, sempre tem leite, o mercado está muito mais eficiente, mas eu arrumei um estágio. Eu não consigo caminhar 10, 20 quilômetros para ir buscar meu leite. Só que agora eu tenho estágio, pô. Eu posso pagar alguém para ir buscar para mim. Eu vou pagar um entregador. Esse entregador ele não faz nada de graça. Então ele vai te cobrar uma comissão por isso. O preço do frete. Basicamente, isso acontecia. Só que agora imagina que tem 10 entregadores para Ribeirão Preto inteira. A gente está numa faculdade de negócios. Vocês entendem como funciona a oferta e demanda. Tem uma baixíssima oferta. Uma demanda enorme. O preço do frete, o preço da corretagem fica enorme. Estagiários, mesmo na fé que ganham pouco, não vão conseguir pagar. Isso vai ser reservado a quem tem dinheiro. O pessoal ganha muito. Os professores da fé. Alguns. Então, os nossos entregadores agora vão ficar restritos a um mercado muito pequeno. Aqueles que têm muito dinheiro conseguem comprar o leite. É isso que acontecia aqui.
Esses caras aqui são os entregadores do mercado financeiro. Brokers, officers. Esses caras recebiam a sua informação. Eu quero comprar tanto. E iam no pregão buscar o produto para você. Isso daqui eu acho que todo mundo já viu. Qualquer filme de Wall Street, em algum momento, vai mostrar isso aqui. Que é a galera maluca, gritando, fazendo um monte de símbolo, parece Libras, ninguém entende nada, tá? Um parece que vai matar o outro. Esse era o mercado antes. Antes da internet. A revolução da internet, ela tirou os entregadores da jogada. Agora todo mundo na sua casa tem um drone. O drone, ele é muito mais rápido do que o entregador. E ele é muito mais barato. O drone, eu consigo até deixar uma regrinha feita para ele, que é toda vez que ele receber o preço do leite e estiver abaixo de 10, ele pode comprar. E eu nem me preocupo mais. Essa regrinha pode ser chamada de algoritmo também. O que a internet fez, e o uso principalmente de redes, foi aumentar a acessibilidade. O mercado financeiro foi democratizado. Não totalmente democratizado, viu? Não vou aqui falar que agora todo mundo pode ter, mas muito mais pessoas têm acesso. Com muito mais pessoas tendo acesso, a gente tem coisas incríveis, como isso aqui. Mercado financeiro e tecnologia são os dois lugares que mais vocês vão encontrar pilantra na vida de vocês. São duas áreas onde tem muito dinheiro e poucas pessoas entendem. Poucas pessoas conseguem compreender o que está acontecendo. É o lugar perfeito para ter os traders da vida, os piramideiros. Pô, na época tinha o Ponzi, há décadas atrás, e o cara já fazia isso. Sempre vai ter isso aqui. Com a acessibilidade, isso aumentou mais ainda. Eu aposto que qualquer um de vocês que pesquisou um mínimo de finanças, uma hora no Instagram, viu um cara vendendo para você uma forma de ganhar dinheiro sem sair de casa. Mas tirando a parte ruim, a internet, o aumento da velocidade, a acessibilidade dos dados, fez isso aqui. Olha que excitante. Imagina, você está vendo lá o Lobo de Wall Street, você está vendo o Gordon Gekko, e o cara fala, não, compra agora $1 milhão em ações da ExxonMobil. E aí corta para essa imagem aqui. Não vai ser mais essa imagem aqui. Os caras gritando, um batendo no outro quase. Virou isso aqui. Um monte de servidor trocando esses números aqui um com o outro. Isso aqui não é divertido que a gente olha desse jeito. Isso é divertido para aqueles caras do Navinder, de 20 e tantos anos. Conseguem olhar isso aqui, interpretar e manipular do jeito que ninguém aqui consegue. O nosso objetivo nessa palestra é basicamente explicar por que pessoas como nós, dentro de uma faculdade de negócio, precisamos entender o que está acontecendo aqui. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Meu nome é Ettore, participei do programa de Summer Tech do BTG, fui fundador da área Quant dentro do Clube de Mercado Financeiro e atualmente eu pesquiso inteligência artificial voltado para a jurimetria. E a gente quer explicar um pouco sobre como a tecnologia afeta a vida de vocês, afeta a vida de todo mundo dentro do mercado financeiro, e boa parte das pessoas não tem nem ideia. Bom, vocês gostam de super-heróis? Peraí, só me aproximando. Vocês gostam de super-heróis? Eu imagino que todo mundo aqui conhece o Flash. Vocês já fizeram um raciocínio que o Flash, pela toda a velocidade que ele tem, ele seria um bom investidor? Bom, eu sou Cauã. Atuei cerca ali de 8 meses com fusões e aquisições em São Paulo. Hoje eu atuo numa gestora que administra cerca de R$500 bilhão, que investe na cadeia do agronegócio aqui em Ribeirão Preto. E eu vim para te explicar, eu, Ettore, o porquê que o Flash não necessariamente seria um bom investidor.
e que muito provavelmente ele não seria de carne e osso. Vocês curtem festa? Eu sei que tem bastante gente aqui que curte. Vamos pensar numa lógica. Supondo que você está lá na sua sala, você começa a escutar umas conversas. Que semana que vem vai ter uma festa. Uma festa de alguma república. República das 8. Vai ter uma festa lá que está sendo muito comentada. E você, ali, você percebe que aquilo pode ser uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então o que você pensa? Pô, eu conheço alguém das 8. Quando forem lançar os ingressos, eu vou lá na República e vou pegar todos os ingressos na hora que eles saírem. Eu vou captar essa oferta antes de todos os outros investidores. Você fez isso. Vamos supor que você pegou 1 milhão de ingressos e que você conseguiu pegar 1 centavo a mais, vender 1 centavo a mais do que você pagou por cada ingresso. Você fez 10 mil reais. Com uma tese de que você, sendo mais rápido que os outros investidores, você conseguiria pegar toda essa demanda, toda essa oferta, e vender por um preço acima do que você pagou e obter lucros. Se você entendeu isso, você já entendeu High Frequency Trading. Tá? Só que tem uma questão. Você começou, você era duro, você começou a fazer muito dinheiro nisso. Seus amigos perceberam. Você não conseguia comprar nada, e hoje você está lá, comprando diversas coisas na cantina, vindo de roupa nova, e eles perceberam. E eles te perguntaram como que você está ganhando tanto dinheiro. Você explicou, e eles ficaram interessados nisso, interessados nesse negócio. E eles te fizeram uma proposta de cada um, supondo que você tem 5 amigos, tá? Te oferecer 2 mil reais. Então, 5 amigos, 2 mil reais, você tem 10 mil reais. Tá? Para você investir com o dinheiro deles, então você não usa mais o seu. Você utiliza o dinheiro deles e pega parte dos lucros. Beleza. Você faz isso. Só que percebam, você está no mercado aqui de Ribeirão Preto. Tem uma festa hoje, uma festa amanhã, tem uma festa acontecendo lá em São Carlos, tem uma festa acontecendo em Limeira. Você precisa de uma equipe para gerenciar isso. E quem melhor na sua equipe que o homem mais rico do mundo? Esse cara aqui. Essa é a Citadel, a maior gestora quantitativa e mais lucrativa da história, que já teve como seu funcionário, seu analista, o Jeff Bezos. Quem que é o cara por trás disso? Kenneth Griffin, que com 19 anos, ele já era considerado o maior trader de festa de Harvard. Tô brincando, ele não administrava festa, até onde a gente sabe. Mas com 19 anos, ele já administrava milhões de dólares do seu pequeno quarto em Harvard. Então, beleza. Você tem a sua equipe. Na sua equipe, você tem o cara mais rico do mundo. Beleza. Só que percebam uma coisa. Tem um X nessa questão também. Se o analista vai lá para São Carlos, supondo. Só pegar aqui. Só tem uma festa acontecendo em São Carlos? Não, pode ter várias. Beleza. Por exemplo, eu vou supor aqui com uma outra lógica que acho que fica melhor. Você tem o Tusca. Seu analista, ele foi lá para o Tusca. O Jeff Bezos foi lá para São Carlos, para o Caaso, fazer um estudo de mercado. Aí você se comunica com ele. Aí ele te diz, né, que com base com toda a demanda para aquela festa, eles estão vendendo a R$450. Percebam, é um ativo, é o Tusca. Aqui, no Japão, é o Tusca. Ele é imutável. Aí você acha estranho isso. Porque aqui na fé, estão vendendo a R$400. E supondo que o preço original dele é R$400, tá? Vocês percebem que com isso surgiu uma oportunidade de negócio aqui, né? Que com base no seu analista, você percebeu que tinha
as pessoas, os investidores, né, fazendo uma analogia aqui, no caso seriam as pessoas que querem ir nessa festa, eles estão dispostos a pagar mais do que aqui na fé, até, por exemplo, que a gente não tem a tradição, é longe, enfim, do que no caso do caso. Eles estavam dispostos a pagar mais. Você viu nisso uma oportunidade. Você poderia comprar o Tusca aqui na fé, pegar seu carro, ir ali 1 hora para São Carlos e vender no Caaso. Então você vende no Caaso por R$450 e pega essa margem de lucro, tá? Beleza. Aí trazendo aqui para uma lógica financeira. Você tem a Petrobras. Se eu não me engano, o laranja é de Chicago, tá? Você tem a Petrobras em Chicago. Vocês percebem? É o mesmo ativo. Empresa, Petrobras. Aqui em Chicago ela é a mesma empresa, só está sendo negociada em mercados diferentes. Só que lá em Chicago as pessoas estão com muita demanda de compra. Elas querem muito comprar em Petrobras. E aqui no Ibovespa elas querem muito vender. O preço lá se encontra maior do que aqui. Então o que você vai fazer? Você vai comprar diversas ações aqui no Brasil, vai pegar um avião, 12 horas, e vender em Chicago. Se vocês entenderam a discrepância da frase que eu falei agora, acho que vocês já captaram boa parte da mensagem que eu e o Héctor a gente quis trazer aqui. Que é, nos dias de hoje a gente não precisa mais pegar esse avião. Nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia, eu posso, da minha casa em Manchester, fazer essa operação. Que com base no meu analista que estava lá no Caaso, eu posso fazer uma operação e ganhar dinheiro da minha casa em Manchester. Tá? Operando ali com diversos flashes que vão operar por mim. Certo. Então onde que a gente está? A gente já aprendeu como é que a gente vai ficar rico e comer o que a gente quiser na cantina. A gente já aprendeu como a gente vai pagar o nosso pacote Tusca. E tudo isso com a ajuda do Bezos. Coisa básica. Vamos voltar pro moleque assistindo o jogo do Manchester. Essa foto aqui é a foto quando a gente pensa em Wall Street. É a foto que a gente imagina quando a gente está pensando em bolsa de valores. Um gritando com o outro. Nesse dia, realmente, estava um gritando com o outro, querendo se matar. Essa foto foi tirada em 28 de maio de 1962. O dia que a bolsa, o índice Dow Jones, que é o índice histórico que tem nos Estados Unidos, que representava, e hoje até representa, as maiores empresas dos Estados Unidos, caiu 6% em 8 horas. Um dia. Na época, revista Life e outras revistas falaram que foi o mais próximo que eles olharam para o abismo da crise de 29. Que eles nunca tinham visto algo tão rápido. A tecnologia estava indo muito rápido. Os dados estavam passando numa velocidade imensa. Eles até chamaram isso aqui, normalmente, quando a gente está numa faculdade de negócios, eu espero que vocês saibam, quando um índice ou a economia cai de forma muito vertiginosa, é chamado de crash. Em 8 horas era tão rápido, mas tão rápido, que foi chamado de flash crash. Isso aqui foi o maior flash crash da história. O mesmo índice que antes tinha caído 6% em 8 horas, caiu 10% em 36 minutos. A economia global perdeu $1 trilhão em 36 minutos. Quem fez isso não estava na Casa Branca. Ele estava assistindo o jogo do Manchester. Como que ele fez isso? Ele sabia controlar aqueles flashes. Ele sabia controlar os robôs. Ele sabia onde colocar esses robôs para operar. Ele aprendeu tudo isso não porque ele era um cara que ele se fixou somente em modelagem, eu vou aprender a mexer em todas as tabelas do Excel. Com todo o respeito do mundo, se vocês acham que mercado financeiro vai ser vocês colocarem dados em Excel e tirar relatório,
Vocês vão ser engolidos nos próximos anos. Esse cara sabia colocar a modelagem numa linguagem que os robôs sabiam operar. Esse cara aprendeu a colocar as regras no drone. Só que agora a gente está vindo para o próximo passo. Vamos fazer uma coisa bem básica, até porque não tem muita coisa para chegar. O cara é igual eu, careca. Vamos entrar na cabeça do Jeff Bezos. O Jeff Bezos estava lá no Caaso e ele começou a ouvir um burburinho que todo mundo queria comprar o Tusca. Essa foi a informação que entrou no ouvido dele. Essa informação passa por um monte de neurônios na sua cabeça, pelo seu córtex pré-frontal. Esses neurônios, eles vão fazer um monte de cálculos, que a gente consegue generalizar e simplificar para cálculos matemáticos. Coisa que a gente aprende aqui. A gente aprende até em umas matérias que o Botelho dá, por exemplo. Regressão logística, regressão linear, e outras um pouco mais complicadas. Esses dados que entraram na cabeça do Bezos começaram a passar por esses neurônios e foram combinados com outras informações que ele tinha já. Foi colocado num contexto, onde que ele estava ouvindo, com quem que ele estava, de quem ele estava ouvindo, quem era essa pessoa, em que momento ele estava ouvindo. Então ele começou a pensar, essas pessoas têm poder de compra para comprar. Essas pessoas têm o desejo de comprar. Essas pessoas estão num local onde o preço é tal. Ele começou a imputar todas essas ideias e passar por essas camadas e camadas de neurônios. Até que o dado de saída foi, eu tenho uma ideia. E a ideia foi a estratégia. Eu vou comprar mais barato na fé e eu vou vender mais caro no Caaso. Basicamente, esse é o output. O que eu expliquei para vocês é o cérebro do Bezos. Mas também é toda a rede neural. Toda a inteligência artificial que a gente pensa de forma simplificada é isso aqui. Várias camadas e camadas de neurônio. Só que agora a diferença é que imagina que uma camada de neurônio que a gente tem vai demorar alguns milhões de anos para a gente ganhar, sei lá, 5% a mais delas. A gente consegue aumentar a grandeza dos neurônios dentro de uma rede neural em uma linha de código. A gente consegue tirar os neurônios que a gente não quer. A gente consegue decidir se esse neurônio está melhor ou pior para o que a gente quer. A gente consegue treinar o nosso neurônio com dados tão grandes, que eu passaria a minha vida inteira lendo. Lendo, não é nem compreendendo. Esse é o poder que a gente tem numa rede neural. E é o passo que a gente deu. Agora, não é mais só sobre programar esses drones que vão buscar o seu leite. É sobre descobrir se eu quero leite ou não. É sobre descobrir se existe uma demanda, sobre analisar essa demanda, sobre modelar uma estratégia. Que antes disso, isso estava em nosso encargo. E a gente ficava tranquilo, pô. Eu só preciso, então, aprender uns programinhas bem básicos, uma linguagem de programação mais básica possível, que aí eu coloco lá o robô para fazer. Ou eu vou chegar para o programador que contrataram e vou falar para ele fazer. As redes neurais mudaram isso. Agora eu não preciso mais botar o Bezos em São Carlos. Eu posso deixar uma rede neural lá funcionando e captando os dados. E ela vai desenvolver, identificar padrões, desenvolver estratégias de forma muito mais competente do que um ser humano. Então, a gente vai passar para dados de segunda ordem. A primeira ordem é basicamente o drone. Ele vai fazer compra e venda, coisa operacional do operacional. Ele vai lá buscar seu leite, segundo as ordens que você deu. A segunda ordem, o drone agora vai descobrir se você quer ou não comprar esse leite. Ele vai desenvolver as próprias regras para fazer isso. Tá bom. Então o drone ele vai descobrir como comprar, como vender. Ele vai descobrir se eu quero comprar e se eu quero vender. Eu vou fazer o quê? Eu estou lá na frente, no meu escritório, vendo um robô fazer tudo, um programador do lado dele. E eu, na faculdade de negócio, estou fazendo o quê? A gente vai passar para a terceira ordem. E essa é a ordem talvez mais importante. E é onde a inteligência artificial, e principalmente a ideia de negócios, é importante. A terceira ordem é a gente arquitetar essas redes neurais. Um programador, e eu já convivi com muito programador, não consegue entender
como funciona o mercado. Regras de negócio. Eu tenho um amigo meu que ele é programador, e um dia eu estava mostrando um exercício que eu estava analisando um balanço, e ele achou complicado o Excel. Ele viu uma análise contábil, ele falou assim, nossa, mas não tem sentido lógico. Eu falei, não, mas isso aqui não tem sentido lógico, é regra, é lei. Regras de negócio. Aprender a ensinar as máquinas. A gente precisa modelar esses cérebros. É a gente que vai desligar e ligar os neurônios de dentro da cabeça do Jeff Bezos. Esse é o próximo passo no mercado financeiro. A gente entender a manipular essas inteligências. Porque elas já são mais capazes que a gente. Só que eu não quero queimar ninguém, porque tem professor aqui. Vamos colocar na hipótese que vocês já usaram o ChatGPT alguma vez na vida de vocês. Hipótese. Você já percebeu que os caras... O ChatGPT, às vezes, ele é um idiota. Às vezes, ele é um gênio. Ele consegue fazer um trabalho para você muito mais rápido. E, às vezes, ele é um idiota. Que você dá uma coisa muito clara para ele, ele não consegue fazer. A gente precisa fazer o ChatGPT entender o que a gente está falando. Não é só botar lá os dados e esquecer. A gente precisa ajustar esse cérebro. Olhar cada neurônio, ajustar as camadas de neurônio. E, para isso, a gente precisa ter um compreendimento bem profundo sobre tecnologia. E compreendimento de tecnologia não tem nada a ver com saber programar ou não. É entender como ela funciona. Porque se a gente não entender como ela funciona, a gente vai estar na mão dessas mesmas tecnologias. E quem são os arquitetos dessas redes neurais que fazem essa intersecção entre tecnologia e mercado financeiro? Pequenas empresas. Você tem a BlackRock, a maior gestora do planeta, que administra hoje mais da metade do PIB dos Estados Unidos, então ali cerca de 10 trilhões de dólares, com o Aladdin, que é o maior sistema de gestão de risco que tem hoje, que utiliza ali probabilidade e estatística para analisar o mercado e prever movimentações. E você tem o Medallion, que é um fundo um pouco rentável. Vocês conhecem o Warren Buffett, quem deu ali 20 e pouco por cento por 20 anos. O Medallion deu 60% por mais de 20 anos. Então, você dobrava o seu capital a cada menos de 2 anos. Esse é o poder da tecnologia, tá? Isso realizando operações que duram um estalar de clique. E quem é que esses caras querem hoje? Pessoas que entendem de tecnologia. Que vão conseguir ali ligar e desligar o Jeff Bezos e operar na bolsa. Por fim, eu falei um pouco do ChatGPT. A minha ideia é dar um conceito básico sobre qual que vai ser o novo paradigma do mercado e de todos os mercados devido à tecnologia. A partir daqui é futurologia. É literalmente um paradigma. A gente não consegue nem conceber o que pode acontecer. Novamente, a hipótese é que vocês já usaram o ChatGPT. Eu sei que ninguém nunca usou. Mas se vocês usassem o ChatGPT e pegassem o Bard, que é o ChatGPT da Google, e começassem a pegar as respostas do ChatGPT e jogar no Bard, e ficar trocando essas mensagens um com os outros, são inteligências artificiais, mais especificamente Large Language Models, que são essas inteligências gigantescas que fazem 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eles estão conversando. São 2 cérebros muito mais capazes do que a gente, trocando informações um com os outros. Obviamente, tem você lá, manualmente colocando as respostas, mas a informação que está lá dentro são 2 cérebros conversando. Agora, imagina que esses cérebros conseguem se conectar. Imagina que não é só a inteligência artificial da OpenAI, da Google, mas da IBM, é do governo chinês, é do governo americano. E eles começam a se comunicar e falar, eu tenho 10 bilhões de neurônios aqui. Você tem 11 bilhões de neurônios. Por que a gente está fazendo a mesma coisa? E se a gente se unir? E se a gente começar a usar esses neurônios para pensar de forma junta? Esse é o próximo paradigma. AGI, ou Inteligência Artificial Geral. A gente não consegue imaginar quais são os impactos que isso tem na vida. A gente aqui no Cefé, o objetivo, o professor estava falando, é trazer essa noção de que tecnologia importa para negócios. Eu digo isso porque a minha função, a função do Cauã aqui, a mensagem que a gente quer passar,
Não é para todo mundo sair daqui e aprender a programar em Python, em R, em Rust, e começar a produzir seus robôs. Não. Minha função aqui é só vocês entenderem o impacto que isso tem na vida de vocês. Principalmente no futuro de vocês. Na escola que vocês estão estudando. É para que a próxima aula que vocês tiverem de estatística, de sistemas da informação, de métodos quantitativos, de programação para economistas, vocês lembrarem do Jeff Bezos, do drone de leite, qualquer coisa aqui, e prestar um pouquinho mais de atenção na aula. Às vezes a gente sente medo, porque matérias que acabam ligando mais à parte humanas, que a gente está numa ciências sociais aplicadas, elas tendem a ser menos desafiantes a princípio. Se você se aprofunda, vai se tornar algo muito desafiante. Mas se você olha de primeira, uma equação assusta bem mais do que uma frase. Não tenham medo da programação e da tecnologia. E eu não digo isso como incentivo. Eu digo para botar medo mesmo. Porque se vocês passarem a ter medo da tecnologia, ela vai engolir vocês. Se vocês acham que o futuro de vocês em finanças e no mercado vai ser colocar dado em Excel, vocês vão ser engolidos. A gente entender como funcionam algoritmos, como funcionam dados, como esses dados eles trafegam pela internet, como a gente consegue analisar esses dados, tirar as melhores informações, aí está o importante. Porque o programador não sabe nada disso. O programador, ele não... O Itaú vai dar 1 ano para ele aprender tudo que a gente aprende em 5 aqui. E tudo isso com ele trabalhando. É óbvio que a gente tem mais capacidade que esses caras para falar de negócio. Agora a gente precisa se capacitar para falar de tecnologia. O mínimo de tecnologia. Para que a gente pare de perder emprego para moleques indianos. Meu objetivo aqui é que no futuro, todo mundo aqui conseguisse estar ali, na frente do notebook, vendo o jogo do Manchester com ele. Obrigado. Bom, pessoal, agora a gente tem um tempinho para algumas perguntas. Então, quem tiver pergunta, só levantar a mão. E aproveitar, então, enquanto o pessoal vai pensando, eu já vou fazer uma pergunta, mas só um comentário daquela história lá do rapaz, né, do indiano lá no quarto dele, foi preso. Demorou 10 anos para a SEC descobrir que era ele o culpado. 10 anos, tá? Aquilo lá aconteceu em 2010, em 2020, a SEC terminou a investigação e chegou à conclusão que ele era o culpado. Só um detalhe, é legal também lembrar, esse cara ele foi preso e na investigação os Estados Unidos descobriu, a SEC descobriu que ele tinha perdido todo o dinheiro que ele ganhou na mão de um monte de piramideiro e promessa de ganho rápido. Aquele pilantra lá do day trade no celular. Então, também tem essa parte. Além de ter sido preso, ele conseguiu perder todo o dinheiro dele. Tanto que ele foi sentenciado a 10 anos de prisão domiciliar. Só que ele era da programação, galera. Ficar em casa já era o padrão para ele. Ele não saía muito de casa. Então, não mudou muito a vida dele. Continua igual. Bom, enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas, eu queria que vocês comentassem um pouco. A gente tem uma visão muito dessa questão, dessa dicotomia, né? Eu tenho uma formação mais de negócio, tenho uma formação mais de computação, ou estatística, ou técnica, sendo que, na verdade, eu acho que o que o mercado busca hoje não é alguém que tenha as duas formações, mas alguém que tenha uma sólida formação em uma das duas pontas e saiba se comunicar, saiba se integrar dentro desse potencial aplicação. Como que vocês veem essas oportunidades hoje em termos de mercado de trabalho e até pelas experiências que vocês tiveram para o pessoal que está aqui em Ribeirão Preto, que está aqui na FEA, porque às vezes o pessoal também tem que ir para São Paulo, tem que... Vocês já mostraram que não precisa fisicamente estar nos lugares, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco isso. Hoje,
você não precisa ser programador para trabalhar no mercado financeiro, mas se você entende, você está 50 passos à frente. Você já entrar no LinkedIn, naquela aba de vagas, sempre tem alguma coisa, pelo menos Python intermediário, R intermediário, SQL muitas vezes também está entrando bastante forte. Às vezes ali, na verdade, sempre você tem que ter o Excel avançado. Acho que o Excel ele também funciona muito como uma ferramenta que auxilia você junto com a programação. Então, você pode passar uma base para o Python, tratar ela toda lá e depois você joga no Excel e analisa de outra forma. Então, trazendo minha experiência com a atuação em M&A, então, uma outra coisa, aliada à programação. A gente, por exemplo, vai analisar o caso de uma empresa, que o faturamento dela está muito ligado com a demanda por algum produto. Muito dessas bases que essas empresas passam para a gente num processo de diligência, então quando a gente está analisando essa empresa, ela passa as informações para a gente ver o que está rolando, por exemplo, ela passa uma base de faturamentos. Cara, você faz ali toda uma análise estatística com programação, justamente para você ver de onde está vindo esses faturamentos. Como que você projeta esses faturamentos? Com que frequência eles vêm ocorrendo? Se tem uma sazonalidade. Então, é muito importante para vocês de finanças não necessariamente saber programar tudo aquilo. Acho que hoje tem muitas ferramentas, até, por exemplo, ChatGPT, que fazem boa parte do processo, mas você saber entender aquilo. E você saber, pelo menos, você saber pedir para o ChatGPT como funcionar aqui, como tratar aquilo e saber tratar pequenos erros. Porque aí você consegue projetar uma demanda, projetar um fluxo de caixa, fazer um valuation, por exemplo. Então, todo profissional de finanças deveria saber um pouco, sim, de tecnologia, tá? Não necessariamente se você for virar um analista quantitativo, mas para todas as áreas, isso tem uma correlação. Eu acho que eu tenho também uma outra parte, que eu não acredito que todo mundo aqui vá trabalhar no mercado financeiro. Exato. E até bom, viu? Tem outras áreas. Exato. Eu tenho alguns amigos, não menos que 2, que estão trabalhando hoje em startups e tech companies, são programadores, todos formados no CAASO, e eles não escrevem uma linha de código. A gente está aqui, eu acho que algumas pessoas já ouviram falar em gestão ágil, em modelos de Scrum. Esses caras eles trabalham como Product Manager. Eles são gerentes, eles gerenciam programadores. Eles gerenciam pessoas. Um cara formado em programação, ciência da computação, que é placa-mãe, que é linha de código, está gerenciando pessoas. Um desses amigos meus, ele diz que ele tem em torno de 5 a 6 reuniões por dia, de 1 hora. Por quê? Ele tem que falar com o cliente, ele tem que falar com o CEO, com o CTO, com o CIO, com o time dele, com o time do lado. Ele tem que fazer todo esse gerenciamento, ele tem que manejar todas essas pessoas. Mas ele é da programação. Por que os caras escolhem esses caras? Porque normalmente esses times têm programadores, esses times estão mexendo com tecnologia. E eles preferem ensinar a gestão de pessoas para programadores do que ensinar tecnologia para uma pessoa de gestão de pessoas. Então, eu acho que as oportunidades que existem não estão somente em você pegar grandes bases de dados, aprender a manipular grandes bases de dados. Você entender como funciona uma lógica de tecnologia, uma lógica de algoritmo. O que é um algoritmo? Como a internet funciona. Vocês sabem como a internet funciona? Vocês estão conectados o tempo inteiro com ela. Vocês dependem dela. Meu celular quebrou há 2 meses atrás, eu não consegui acessar o meu banco. Eu tive que parcelar o meu próximo celular em 4 cartões diferentes porque eu não conseguia aumentar o limite dele. Estava no feriado. A gente é refém da tecnologia. E a gente não sabe nem como a internet funciona. Então, essa noção de como funciona a tecnologia não é para você virar um cara que vai ficar fechado com o seu moletom só batendo linha de código. É para você estar no mundo. Então, esse entendimento sobre a tecnologia como negócio, principalmente dentro de oportunidades, não está somente se você quer participar de tecnologia. Está se você quer participar do mercado. Acho que é isso. Bacana. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Espera aí que eu vou levar o microfone aí, porque senão tem gravação e tudo mais, não fica registrado. Acho que, de certa forma, vocês já responderam nas últimas perguntas, mas para dar um detalhe melhor, por onde começar? Cara,
Eu posso dar em inúmeros canais, tem curso no Coursera. Inclusive, a professora tem um curso no Coursera também sobre econometria. O curso no Coursera tem muita coisa, muita coisa. E a gente tem acesso a ele. É realmente uma biblioteca muito boa. Eles dão o certificado para vocês conseguem colocar no LinkedIn. Isso também é uma prova de que vocês sabem de tecnologia. E tudo que vocês querem aprender, eu brinco, que tudo que vocês querem aprender vai ter um indiano no YouTube te ensinando. Então, se vocês querem entender como começar, pensem, façam uma lógica contrária, uma engenharia reversa. No que eu quero trabalhar? Eu gosto muito de produto. Quero fazer design de produto. O que isso envolve? Eu quero fazer design de produto para internet. Vamos deixar mais fácil. Tá, então eu preciso saber das tecnologias que envolvem a internet. Front-end, back-end, servidores. Aí tá, o que é um front-end? Vou lá pesquisar no Google, front-end. Front-end é isso, isso e isso. Quais linguagens usa? HTML, CSS, JavaScript? Tá, vou aprender isso aqui. O que é JavaScript? JavaScript no Google. JavaScript é uma linguagem de programação usada para front-end. Vai te explicar tudo. Aí, quando você chegar numa parte que você fala, tá bom, eu não consigo ir mais para trás nisso. Aí você vai colocar no Google, indiano ensinando JavaScript. Ou você vai colocar Free Code Bootcamp. Vai ter várias coisas que vão ser literalmente conteúdo de graça para vocês estudarem. Hoje em dia, na internet, tudo está disponível. O nosso problema é curadoria. A gente não sabe onde ir e a gente não sabe como é entregue esse produto. Por isso que o Coursera é algo muito bom. Porque a gente já tem professores competentes que foram e separaram de um jeito compreensível. Vai ter um curso de graça no YouTube sobre o básico de qualquer coisa dentro de programação e tecnologia. Se você procurar gestão ágil no Google, você vai achar um cara te ensinando o básico sobre gestão ágil. Então, não adianta eu falar como começar, porque vai ter uma pessoa que gosta de gestão de pessoas, vai ter uma pessoa que gosta de finanças, vai ter outra pessoa que gosta de produto, e eu não vou conseguir ser abrangente o bastante. Então, eu prefiro falar para vocês, dar um algoritmo de como buscar isso, do que te dar um caminho, uma receita exata de como você vai achar. Mas faça uma engenharia reversa. Se coloque no futuro onde você está trabalhando. E vá para trás. Vai para trás. Até você achar as ferramentas que você precisa. Certo? Porque a gente sabe que a gente precisa prestar atenção na aula de RH se a gente quer trabalhar em RH. Então, é a mesma coisa. O que tem dentro da minha função, dentro do meu cargo, que eu sonho em ter, o que isso usa de tecnologia? Beleza, eu vou atrás disso. Certo? Uma última pergunta, alguém tem? Por favor. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Quais matérias, Héctor, você recomenda aqui da FEA para, por exemplo, aprimorar mais conhecimentos com dados, assim, explorar mais essas questões? Você já deu exemplo de algumas, né, optativas, mas quais especificamente você recomenda? Eu vou ser... Vai parecer que eu sou parcial, mas é que os professores aqui também foram parciais na hora que escolheram as palestras que iam ver, né? Então, sistemas de informação, obviamente. Métodos quantitativos. Aquele neurônio que a gente colocou na tela são fórmulas, são funções que a gente aprende, são métodos quantitativos que a gente aprende. E isso é usado dentro de inteligência artificial, isso é usado dentro de machine learning. E eu acho que a gente aprender como funciona a modelagem ajuda muito. Então, eu acho que tem ciência de dados, econometria tem também modelagem. Eu acho que a gente entender como funciona um algoritmo é bem importante. Então, ciência de dados, tecnologia, eu acho que é tecnologia da informação, sistemas de informação para administradores, que o Beto que dá. Mas é você, literalmente, é a mesma coisa. Olha na sua ementa e busca o que você quer aprender. Porque vai ver ciência de dados não é importante para você. Não é importante exatamente para o que você quer fazer na sua vida. E você quer focar em outra coisa. E se aqui na FEA não tiver, tem muitos, muitos cursos, vai para fora. YouTube, Coursera. Não se atenha só ao que tem no curso. Eu acho que o curso ele vai te capacitar para saber o básico e vai te dar capacidade de se aprimorar. Mas ele não vai te aprimorar. Você que decide se você quer ser um aluno bom ou não. Você consegue passar com 5 ou com 10. Aí é uma decisão sua. Então, não se limite só ao que a faculdade vai te dar. Ela vai te dar muita coisa. Só que absorve tudo isso e vai além.
vai aprender mais coisa. Só um ponto, que também tem matérias disponibilizadas pelos outros campos de forma online, que você pode pegar como optativa livre. Então, o próprio Lucas ali, ele fazia uma de programação, que, se eu não me engano, era São Carlos, né? E que dá uma base boa, sim. E que dá uma base boa. O meu antigo colega de quarto, hoje ele atua com programação front-end, então ele faz toda a parte de design de sites. Ele nunca gastou R$1 para aprender a programar, e provavelmente hoje ele é o melhor programador front-end que eu conheço. João Vitor, não sei se vocês já ouviram falar. Ele faz bastante coisa lá para Infobio Júnior, que é a empresa júnior da informática biomédica. Cara, nunca gastou R$1, eu ficava abismado. Então ele aprendeu pelo YouTube, então tem diversos canais muito bons. É bom saber filtrar, porque realmente tem canal que não é tão bom assim. E tem pilantra. Exato. Você pode acabar caindo num cara que só quer te vender um curso de programação no final das contas. Então, casos que pode citar o professor Guanabara, muito bom. Para a parte de quant, se alguém quer entender um pouco mais de mercado financeiro, aliado com tecnologia, o básico, né? Não vai te ensinar a programar, mas vai te ensinar a teoria por trás. Você tem o Código Quant, que é um canal excelente. Tem o... Qual que é o nome do outro? Alpha... Seeking Alpha. Muito bom também. Então, vocês têm a maior biblioteca do mundo, que é a internet. E só para finalizar, não tenham medo dos livros, viu? A gente tá falando de YouTube, essas coisas, só que no final, se você quer se aprofundar, é livro. Exato. Vai pegar um livro, uma bibliografia e vai até o fim dela. Vai buscar o que tá na referência e vai ler o que tá de referência. Cara, aí sim você vai aprender. Ali você consegue falar, eu sou especialista nisso aqui, eu destruí esse livro. Eu li 10 vezes esse livro, eu sei tudo que esse cara vai falar. Aí sim. O YouTube ele vai te deixar operacional. Você quer ter um conhecimento aprofundado sobre aquilo de terceira ordem? É livro. E só para complementar, eu acho que a gente tem uma gama bem legal aqui na FEA, mas não precisa, às vezes, nem em outro campus, tá? Tem a Filô, tem computação aqui, tem física médica. Exato. Em 2001, vocês nem eram nascidos e eu era aluno aqui da graduação, eu queria aprender redes neurais. Não tinha disciplina disso na FEA. Aí eu descobri que tinha na física médica aqui em Ribeirão uma disciplina disso. Eu fui lá conversar com o professor, pedi para fazer a disciplina. No final não pude fazer como valendo crédito, porque tinha como pré-requisito Física 3. Obviamente isso ia muito além da minha capacidade, mas o professor deixou eu fazer como ouvinte, eu fiz as provas, fiz tudo. Deve ter até hoje, com certeza na computação tem, eu conheço lá os professores que ministram essas disciplinas. E, cara e coragem, procurando no Júpiter, olhando, nessa época não tinha YouTube, não tinha essas coisas, você tinha que achar um jeito. Então, caminho tem para quem vai fuçar, vai procurar atrás. Tá bom? Héctor e Cauã, muito obrigado. Obrigado. Obrigado aí, parabéns pela organização, Eugênio. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí. E boa jornada para vocês.